mais difíceis, às vezes eles são mais ricos, porque é de lá que vai sair algo novo. Então a restrição também é boa por isso, para a gente parar de se repetir, porque uma coisa muito comum é a gente repetir aquela subjetividade emprestada dos outros, sabe? Você está achando que fez uma metáfora nova, mas você está repetindo. E para mim a qualidade de uma metáfora ela é proporcional ao frescor dela. Se eu digo que que o meu amor é uma flor, isso não vai gerar nada em ninguém, porque todo mundo já ouviu, e está todo mundo viciado já nessa metáfora. Ela virou quase um sinônimo, ela virou uma rima gasta, as palavras estão gastas, não é? Diz aquele poema, estou falando pra caramba, né? Mas tem aquele poema lindo tem aquele poema, aquele é meu poema preferido, eu não sei de cor, é uma vergonha, do Eugênio de Andrade. Eugênio de Andrade, nosso poeta português, que diz, vou parafraseá-lo, desculpem essa heresia, mas ele falava: eu te dizia que seus olhos eram peixes verdes, e seus olhos viravam peixes verdes, e seu corpo virava um aquário. Hoje, eu te digo que seus olhos são peixes verdes e já não acontece nada. As palavras estão gastas, meu amor, e não há nada dentro de ti que me peça água. Isso é um grande poema sobre separação, porque para mim está diretamente ligado às palavras, e que é também um problema da literatura. Às vezes as palavras estão gastas, às vezes. E elas deixam de ter a mágica encantatória que a palavra escrita pode ter, né? Porque o barato da palavra é quando ela é encantatória, né? É quando ela faz acontecer. Tanto é que Deus não faz a luz só, Ele faz, teoricamente, né, dizem, reza a lenda, que Ele diz que Ele faz a luz, mas diz, faça-se a luz, porque é a palavra, através da palavra que as coisas acontecem, né, desde a Bíblia. E a literatura ela é fantástica quando as coisas acontecem na sua frente. E para elas acontecerem, eu tenho a impressão que tem que haver frescor. Os seus olhos têm que virar peixes. E o que faz os olhos virarem peixes verdes ou não? Eu tenho a impressão que é o frescor, é a novidade. Quão mais fresca uma metáfora, melhor ela. Por isso, quando a pessoa diz, meu coração é um balde derramado, pô, olha que metáfora. Por quê? Você não sabe nem dizer por que é bonito, né? Por que isso é bonito? Qual é o sentido disso? Se você for pensar em termos lógicos, faz pouco sentido. Ele derrama, ele é de plástico, não, nem era de plástico naquela época, ele é de ferro. Mas é bonito porque é fresco, né? Ele faz acontecer. Tudo isso para dizer que a restrição ela liberta. Amordaça ele, que se ele fizer outra pergunta, a gente fica aqui até amanhã. Aqui do lado de cá, depois você, tá? Por favor. Boa noite, como é que você chama? É você que decide aqui agora, José? Desculpe, por favor. Primeiro, boa noite aí, salve, Gregório. Prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu estar aí, obrigado, bonzão, querido, viu? Me divertindo aí. Você falou essa coisa de estar dentro do sistema para a gente poder, de alguma forma, subverter, né? Eu acho que essa a vontade, né? Quando a ordem está uma ordem estabelecida que a gente não concorda, a gente quer subverter ela. E a importância, quando você diz de estar dentro do sistema, que às vezes a gente escuta, né? As pessoas, principalmente nesse momento de polaridade, né? Que as pessoas estão achando que tem que estar cada um do seu lado. E a gente tem que entender que o processo democrático é estar perto. Mesmo você não concordando, você tem que estar perto para debater, para expor as ideias. Quando você fala, eu vejo necessariamente do grau de importância muito grande, mesmo assim, importância muito grande, redundância, mas de poder estar dentro dos sistemas. E o sistema precisa também desses opostos para ele poder acontecer. E eu aprendi isso na vida, que a gente tinha associação de bairro, a gente ficava naquela, não, eu não vou fazer parte porque não me contempla, mas a gente tem que entender que quando a gente está dentro, a gente consegue transformar. Mesmo não contemplando, a gente faz contemplar mesmo. Então, eu achei sensacional você falar isso. E quando você descobriu a palavra na sua vida? Onde que ela te tocou aí? Um momento. Obrigado. Bom, obrigado. Valeu. Não sei se vocês reconheceram, mas esse é o grande Flávio Renegado. Palmas para ele. É um cara
que eu admiro muito, que vem furando as bolhas aí, vem e através da música e tal. E a palavra para mim eu sempre fui muito encantado por palavra. Para mim, palavra sempre foi a maior alegria da vida. Descobrir uma palavra nova, descobrir uma outra acepção da palavra, né? Nuance também. Às vezes eu tenho uma irmã que trabalha com palavra também, ela é tradutora. E às vezes a gente fica brigando horas por causa de uma palavra, da nuance dela. Calma aí, isso nesse caso por exemplo, menta e hortelã. Para vocês, menta e hortelã é a mesma coisa ou é outra coisa? É a mesma coisa? Ou não é? Tá vendo? Isso divide ao meio. O Brasil está dividido. O Brasil está fracionado entre menta e hortelã. Ninguém sabe a resposta, não é? Pois é, eu também não. Desculpa a decepção. Não, mentira. Eu pesquisei a fundo isso e as pessoas discordam. Há quem diga que são espécies diferentes. Feito nos Estados Unidos tem spearmint, em inglês tem spearmint, peppermint. Eles têm palavras diferentes para tipos, espécies diferentes. Mas o problema é que, originalmente, talvez fosse assim no Brasil, mas o uso errado, entre aspas, não é? Porque a palavra é de quem a usa, transformou hortelã e menta na mesma coisa, porque a gente usa indiscriminadamente. Está falando de política, é? Sempre, né? A gente usa a menta e hortelã indiscriminadamente. Mas, enfim, só estou falando isso porque eu sou apaixonado por discussões semânticas. Pô, eu fico, às vezes, pesquisando, porque a palavra, para mim, eu não sei nem quando é que eu descobri, porque o tesão na palavra assim, é o que me move para escrever qualquer coisa, para pensar, para... E, no fundo, toda discussão é uma discussão por palavras. Já percebeu? Toda discussão agora, a política foi golpe ou não foi? E aí começa uma discussão do que é golpe, certo? Se for um golpe no sentido tradicional, militar, não foi, porque respeitou-se todo o processo institucional. Teve julgamento, teve defesa. Como é que um golpe tem direito à defesa? As pessoas dirão. Mas aí, entre os semânticos, vai assim, a palavra golpe tem várias acepções. Por exemplo, tem o golpe do sequestro que te ligam. Se for um golpe no sentido de enganação, de fraude, aí não há dúvida de que foi. Né? Então, um golpe parlamentar. Então, eu me apaixono, assim, eu acho que toda discussão, no fundo, ela é semântica. Toda discussão ela é por causa das palavras. E o que mais me incomoda hoje é ver as palavras sequestradas e mal usadas. Por exemplo, os setores mais conservadores da sociedade dizendo que estão revoltados. A palavra revolta, que é uma palavra tão bonita, ela hoje pertence à direita mais conservadora. Eles sequestraram a palavra, está lá sob cativeiro, com um revólver na cabeça. E a direita não sequestra ninguém, hein? Oi? A direita não sequestra ninguém. Quem sequestra é a esquerda. Mas isso me incomoda. Transporta essa mesma pergunta do Flávio para a questão da poesia. Quem sabe você até lê alguma para a gente, como a gente combinou. Bora? A poesia, para mim, é isso, né? Quando a palavra ela significa para além do significado, e também quando tem o significante está em jogo, e você começa a jogar entre aquilo que a palavra significa e aquilo que o som dela, né, significa, essa tensão entre os dois, para mim é fascinante. Eu deixei meu livro ali, vou pegar aqui, está até marcado. Não, é o outro, o poesia é o outro. Um instantinho, tá, gente? Podem conversar entre vocês aí. Mentira. Não, tampouco está aqui. Ah, tá aí com você. Está aqui, tá com a José? Obrigado, José. Valeu, querido. Está aqui. Aí, não sei, vou ler então desse Liga os Pontos, que é um que eu escrevi na praia. Não escrevi na praia literalmente, mas eu ia muito à praia num posto, é o 9,5, que é entre o 9 e o 10. Que fica entre a Rua Maria Angélica, entre a Rua Maria Quitéria e a Joana Angélica. Num ponto também conhecido como Maria Joana. Do ladinho da casa do Zuenir, né? Exatamente. Joana Angélica. Posto 9,5. Tá, vamos lá, não vou explicar, vamos ler. Posto 9,5. Açaí, açaí. Você conhece o Valdo? Olha o mate. Valdo? Que Valdo? É o melhor moço do Rio de Janeiro. Agora joga um spray nas minhas costas. Conheço um Valdo que morreu. Meu moço é o melhor. O Valdo não morreu. Quem morreu foi o Walter. Foi o Valdo. Empada Praiana. Foi o Valdo. Sabe que açaí, no fundo, açaí. Eu acho que o nome dele era, olha, Valdo mesmo, o mate. Porra, tu, Guaraproi. Tacou spray, Guaraproi no meu olho. O Valdo, mate. Ele mesmo. Então, morreu. Olha o mate. Para morrer, meu amigo, mate. Basta estar vivo.
Vai ler todos do livro, pode continuar. Então vou ler um mais lírico, um de amor. Oi? De amorzinho? Você falou exatamente o que eu ia ler. Olha só. De amorzinho, que fofo. Esse é de amorzão, eu acho. Não sei se tem problema. Vozinha não, vai. Você é... Mentira. Você é a última dos moicanos no pacote de jujubas, a cereja do bolo no topo de milkshake de creme de la creme, brulé, aquela música do Cole Porter do topo, do top, de todos os pokémons. Você é aquele que me diz, calma, tá tudo bem agora. Você é meu Beatle preferido. Tem dias em que é o George, dias em que é o Paul, dias em que é o Chico Buarque, dias em que é aquele feriado que cai no meio da semana e a gente enforca para os dois lados. Imagina um Réveillon fora de época, é você. Uma terça-feira de carnaval em plena sexta-feira da paixão. E minha paixão é um sábado que não termina nunca. Mais um só, senão o povo não compra o livro. Ah. Deixa eu ver, deixa eu escolher. Tá. Deixa passar a noite. Antes do Big Bang, o mundo era uma bola de ping-pong. E ao redor dela, nada, nada, nada. A não ser o silêncio, como nos pastos ou nas casas em que já não mora mais ninguém. Até que ao redor da bola, o silêncio do nada conspirou para que surgisse a primeira raquete. E logo em seguida a segunda. E do jogo das duas logo nasceu tudo. O sol, o céu, o sal, o som, o chão, a terra, o trigo, o pão, o pasto, o pelo, a pasta, o palme, top, o laptop, o pop, rock e nós. Quando anoitece e o silêncio estronda novamente ao redor das esferas pálidas, não esquece que basta um encontro de partículas para assistirmos boquiabertos ao nascimento do mundo. Qual que você sabe de cor? Um do livro anterior, que não tem mais, eu acho, porque ele é das 7 letras, que é uma editora menorzinha, tudo eu acho que está esgotado. Chama-se O Meio de Todas as Coisas. Caramba. Tá, já lembrei. Entre o fim do começo e o começo do fim, toda coisa tem uma massa inerte, feito ponte, pela qual passamos distraídos ou não. Os astecas sentiam chegar o exato momento do meio da vida, o meio do meio da vida. Aquele momento exato em que aquilo que a gente já viveu é exatamente igual àquilo em que a gente ainda vai viver. Nesse momento preciso, o mais comum dos astecas sentia uma súbita e inexplicável vontade de tomar um trem. Mas como ainda não o tinham inventado, acabava por entristecer-se sem remédio. Daí a tristeza, essa vontade de algo que ainda não inventaram. Você? Eu estou te devendo uma pergunta, né? Primeiro você, depois você. Por favor, como é que você chama? Boa noite, Gregório. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Gabriel Gama, eu tenho 24 anos, sou jornalista. Antes de iniciar minha pergunta, eu já sabia desse seu poema, você até declamou no YouTube, no meio de todas as coisas, né? E, inclusive, tem um outro que eu acho fantástico, aquele do Czar húngaro. Tem de 30 segundos o vídeo, assim, eu não lembro o nome dele exatamente, mas você declamou por toda a poesia, um canal de declamação de poemas, também achei muito bacana. Mas, enfim, minha pergunta é a seguinte, atualmente eu faço uma dissertação em Nelson Rodrigues, a ficção nas crônicas de Nelson Rodrigues, e assim, eu acho que, agora eu estou no meio das letras, mas eu também já fui jornalista, trabalhei muito tempo como jornalista, e eu acho que assim, o gênero da crônica é esse gênero meio híbrido, né, fronteiriço, que ao mesmo tempo fala das imperfeições humanas, né, fala do cotidiano, e tem a possibilidade de ficcionalidade,
criar esses mundos possíveis, né, de estetizar mesmo a própria realidade. Eu acho que o seu papel, assim, as suas crônicas dentro da Folha de São Paulo, o Nelson Rodrigues ele falava muito isso, né, que ele era muito contra os idiotas da objetividade, que eram justamente essas pessoas que tinham esse mito da isenção, esse mito da imparcialidade muito forte, né, e perdia um pouco esse teor crítico que a gente precisa ter no mundo, assim, né, essa visão mais crítica. E eu acho que dentro desse mundo assim, tão líquido, assim, tão muitas vezes dissimulado, tão vigilante, o que você acha desse seu papel, a importância desse seu papel, ainda mais nesses grandes veículos que a gente vê hoje, que idealizam isso, né, tentam mostrar essa isenção, mas, na verdade, tem posicionamentos muito claros e, muitas vezes, hipócritas, assim, dissimulados. A gente viu aí no Roda Viva aí um exemplo claro, né, da palhaçada, desculpa o termo, do que aconteceu lá na entrevista do Temer. Enfim, queria saber um pouco de você sobre isso e sobre da inspiração. Eu achei muito bacana o que você falou. Eu vi um filme recentemente Você precisa perguntar. Você precisa Só perguntar hoje. Essa noite você tem que perguntar. Mas só mais uma pergunta. Da Flores Raras, do filme da Glória Pires, que conta a história da Elizabeth Bishop, uma poeta, e ela assim, no filme, ela mesma assim, tentando, ruminando assim, os pensamentos, né, para produzir a poesia dela. Eu acho que como é que é esse trabalho, como que você consegue pensar, né, no seu projeto literário, escrever alguma coisa sem ser apenas de uma inspiração, sabe? Simplesmente pensando mesmo naquilo. Caramba, qual é a sua última? Desculpa, a sua última pergunta? É sobre essa questão da inspiração, como é que você trabalha isso, que não seja uma coisa tão assim, impulsiva, mas seja uma coisa pensada mesmo. E a primeira questão da crônica, seu papel assim, como colunista. Deixa eu ver por onde começar. Eu acho que, realmente, eu duvido muito de quem se quer objetivo, da isenção. Se tem uma coisa que eu acho que é uma mentira, é a isenção, de modo geral. E é por isso, inclusive, que eu sou radicalmente contra o escola sem partido. Eu acho que se tem uma reforma, a reforma do ensino é urgente, mas ela tem que passar não pela anulação do professor como sujeito pensante, mas pelo empoderamento do professor como sujeito pensante. Né? Então, Então, a isenção, para mim, é uma fraude. Para mim, inclusive, os jornais, um dos problemas dos jornais, está falando muito de jornal, é que ele se quer isento, quando, na verdade, todos sabemos que não é. Nos Estados Unidos, que eu acho que está longe de ter um país com imprensa, não é isso, estou dizendo que é a melhor imprensa do mundo, mas os jornais endossam, endorsement, né, endossam, em português, um candidato. Tem lá, o New York Times apoia Hillary. Tem um dia que eles anunciam o apoio a um candidato, porque eles sabem que não dá para enganar ninguém com esse papo de isenção. Né? Então, a gente sabe que isso é uma mentira. Então, eu duvido muito de quem diz que não tem lado, ou quem diz que não é de esquerda nem de direita, a gente sabe bem que é sempre de direita. Então, eu acho que é muito importante a gente assumir nosso lado. Que não significa assumir um lado que a gente tem que dar opinião sobre tudo. Eu acho que a gente tem o direito de falar o tempo todo, inclusive, fazer a Glória Pires. Prefiro não opinar. Eu acho que, inclusive, o nosso problema é que a gente faz pouco a Glória. A gente tinha que ser mais Glória, tipo, olha, não sei falar sobre isso. Né? E essa outra coisa que eu gosto na crônica. O lugar da crônica é o lugar do leigo. O cronista é um leigo. Né? Eu até evito me informar muito sobre as coisas. Porque acho que a informação pode contaminar a crônica. Né? Especialista cronista... em coisa nenhuma, né? Exatamente. Aquela coisa do Rubem Braga, né? Perfeito. O Rubem Braga que falou isso? É exatamente isso. É um especialista em coisa nenhuma. Um cara que eu adoro é o Corsalete, que uma vez falou para mim, pô, Gregório, um dia você botou, como é que é? Botou um dado na sua crônica. Crônica não pode ter dado. Realmente, depois eu pensei, crônica não tem dado, não tem data, não tem número, não tem nem número. A crônica de raiz mesmo, a crônica de rua, de várzea, a crônica de várzea não tem número. Não pode, porque não faz sentido você falar que ano foi, quando foi, sabe? Não é sobre isso. E eu acho isso muito bom da crônica. Ela é anti-objetividade e ela é lugar do leigo também, que eu acho que é um lugar muito bom, muito importante, porque todo mundo hoje em dia entende de tudo. Tudo gera textão e todo mundo é especialista em tudo. Né? Agora o Trump ganhou, eu li, todo mundo tinha uma análise perfeita de por que ganhou, todo mundo teria eleito, acho que não, porque se tivesse... E ninguém se dá o trabalho de dizer assim, eu não entendi, perdão o termo, porra nenhuma. Não entendi como é esse cara... Ninguém não entende, acho que é muito importante não entender. Eu acho que o lugar do cronista basicamente é alguém que não está entendendo, sabe?
Então, eu só escrevo sobre o que eu não entendo. As pessoas falam, mas como é que você fala sobre ficar falando de economia se você não entende? É por isso mesmo que eu estou falando. Porque todo mundo... As pessoas que entendem só estão falando besteira. Então, vamos ouvir um pouquinho os que não entendem, talvez. Né? E para terminar, da inspiração, acho que é aquilo que eu falei. Né? Assim, para mim é prazo, encomenda, pressa. Acho que para mim funciona muito, assim, essa coisa. Te prometi, você pode falar. Você fala alto, por favor, eu repito para o pessoal que está lá fora. Nossa, pergunta boa, complexa, difícil, mas boa. Sim. Essa é uma pergunta típica da esquerda. Porque, na verdade... Exatamente, mas por que é uma pergunta? A sua pergunta já foi de esquerda. Porque ela se dá o trabalho de não entender algo e querer entender, isso que eu quero dizer. Eu acho que ela tem uma curiosidade real, e que, para mim, é o princípio básico da esquerda, a curiosidade, a empatia, a dúvida sobre o que o outro está sentindo, qual é o seu lugar. Né? O Deleuze, naquele texto bonito, que, na verdade, eu não li, eu vi ele falando no YouTube. Aliás, Deleuze, eu não entendia nada. Tentei ler algumas vezes, dá para entender nada. Agora, ele falando no YouTube é a Kéfera. Vocês já viram? É maravilhoso, você entende tudo. Então, eu recomendo Deleuze do YouTube. Não vai, depois de ver o ABC, que ele tem, que obviamente não era YouTube na época, chama ABC, eram vídeos que ele fazia, o ABC da literatura, eu acho. E é fantástico, é muito didático, ele fala muito bem e tal. E aí depois você vai ler e dele você entende muito melhor. E ele sobre esquerda é maravilhoso, ele chega a falar isso, que é no Japão, as pessoas põem o endereço delas assim: Terra, Ásia, Japão, a ilha na qual fica Tóquio, que eu não sei qual é, Hokkaido, sei lá, Tóquio, o bairro, a rua, o número, o apartamento. Né? No Ocidente, a gente costuma botar a rua, o número, o apartamento, depois o bairro, o CEP, lá no final, o bairro, a cidade, o país, eventualmente o continente, se eu botar, mas primeiro você e depois os outros. Segundo ele, ser de esquerda é pensar a si mesmo como os japoneses pensam o seu endereço postal, sabe? Primeiro o mundo, o meio ambiente, o planeta, depois o meu país, as pessoas, depois a minha cidade, depois minha família, depois eu. Então, se pensar depois de uma série de coletividades, do maior para o menor, e não do farinha pouca, meu pirão primeiro, sabe? E por isso que o rótulo de esquerda caviar as pessoas talham tanto. Porque para uma pessoa que não é empática, não consegue entender por que uma pessoa está lutando por benefícios que não a beneficiariam. Não conseguem, acha que é trapaça. Esse cara está querendo alguma coisa, está puxando o saco, ele está querendo a Lei Rouanet, está querendo, né, já começa a demonizar. Porque não é possível. Esse cara não vai ganhar nada com taxação das grandes fortunas, não vai ganhar nada. Sabe? Por que ele não é assim? Por que ele está defendendo um imposto no qual ele pague mais? Isso não está certo, ultrapassa. Porque, na verdade, o pensamento da esquerda é isso, você defender melhor os países, mesmo que sejam piores para você. Porque a verdade é que eu não preciso do Estado. Eu não, assim, no sentido para segurança, mas poderia pagar uma segurança privada, vamos dizer assim. A maioria das pessoas que estão aqui, eu acredito, não precisam tanto assim do Estado. A educação pública é sensacional, claro, mas as pessoas em geral têm seguro de saúde. É até bom, na verdade. Olha, vamos dizer, se tivesse agora o Temer ganhou, baixou o dólar. Ó, que bom, podemos de repente viajar no final do ano. Olha que interessante. Um governo que privilegia isso, um dólar baixo, ou que privilegia o mercado, para a gente é inclusive melhor a curto prazo. Né? É claro que, mas ao mesmo tempo não interessa a gente um país tão desigual, não interessa a gente. Eu não consigo, eu acho que ser de esquerda é isso, não conseguir condicionar a sua felicidade à felicidade dos outros. Mas assim, eu não me interesso por uma felicidade
ao lado de uma pessoa profundamente infeliz por causa da minha infelicidade. Porque tem isso. Ser de esquerda também é você perceber que as riquezas são calcadas em cima da pobreza dos outros, né? Não há patrimônio sem exploração. Isso é um fato que a gente tem que perceber. Então, é perceber, eu acho, perceber-se privilegiado. Acho que isso é fundamental. E se esforçar para entender o outro em todas as suas formas. Quando eu digo outro, não é só o que está perto, não, é o outro no sentido planetário, global, sabe? É tentar se entender como parte de um sistema gigantesco e se entender como beneficiário dele também, assim, e evitar perpetuar opressões, né? Porque, inclusive, me incomoda um pouco quando a esquerda fica radical e fica dizendo: serás sempre um oprimido, um opressor. Se você é homem, ou se você é branco, ou se você... E nesse ponto eu discordo, porque eu acho que o que o mundo faz é que ele te dá inúmeras possibilidades de opressão. Você é homem, você tem a possibilidade de opressão. Você é branco, você tem a possibilidade de opressão. Você é rico, você tem outra... Você usufrui delas ou não, eu acredito. Então, eu acho que a nossa batalha tem que ser para que os opressores não usufruam, porque eu acho que existe essa possibilidade. Você negar e passar as suas oportunidades de opressão. E eu acho que esse é também um pensamento da esquerda. Podendo oprimir, não o fazê-lo, no sentido assim, sabe? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso para não ficar determinista também, que eu acho que é um dos perigos da esquerda, sabe? Acreditar que o seu lugar de fala vai ser sempre opressor, por exemplo, não importa o que você faça. Inclusive, quanto mais você tentar sair dele, pior você está fazendo. Tem esse tipo de pensamento também, que eu acho muito pouco, enfim, interessante. Você também está proibido de fazer pergunta. Eu posso fazer agora? Pode. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Rita. Estou assim, emocionada e meio com vergonha também. Mas a minha pergunta é bem pessoal, assim, é do princípio da fala dele. Ele falou de ser infiltrado. Meu maior problema atualmente é conseguir ser infiltrada, porque eu convivo num meio, vou falar, extremamente coxinha. E, assim, chegou fim de ano, eu tenho que ir em milhões de... Teoricamente, porque eu não vou, estou decidindo não ir, porque eu não tenho estômago e saúde para ser infiltrada. Aí eu queria, se você puder me dar alguma ideia, alguma técnica para eu sobreviver. E isso... Gente, vocês estão rindo, mas é verdade. Vocês não calculam o que eu vivo. Ninguém está calculando o que eu vivo. O que eu vivo é grave, é sério. Então, eu queria que me desse assim, algumas ideias, Dá um artigo, entendeu? estratégias de sair das coxinhas, não ser coxinha. Exatamente. Olha, eu acho que essa é uma dificuldade de todos nós. Você acabou de compartilhar aqui com a gente, mas acho que todos nós passamos por isso. E eu acho que eu não tenho a resposta. Mas tem algumas tentativas, tem algumas estratégias. Por exemplo, o Sakamoto fala uma coisa ótima, que é... estamos sendo abduzidos, eu acho, por alguma... ele diz, seja mais reacionário que o taxista. É uma coisa que eu adoro. Que é assim, se o taxista vem e fala para você assim, bandido tem que morrer, você fala, tem que morrer mesmo e tem que ser torturado. Todo bandido, todo mundo que infringiu a lei, todo mundo... Por exemplo, um taxista que fura o sinal. Para mim tem que morrer e ser torturado. Aí ele, não, calma aí, taxista não. Aí o cara começa assim. Aí você começa a empurrar. Eu estava num grupo de WhatsApp, que os grupos são muito difíceis às vezes, né? E o cara começou a falar, salvo uns grupos muito bons também, tem gente aqui de um grupo meu, aliás, que é o Koalas, que são muito legais, são maravilhosos. Tá aqui, ó. Os koalas são... Aí tem grupos também que são irmandades. Isso é outra coisa boa. Você se unir em grupos que são irmandades, que te potencializam e não te reprimem. Mas, você tendo